confiou no nome e fiquei olhando o texto. Porque olhar para Deus não é ignorar a guerra, amém? Então você vê ele dizendo, nós confiaremos no nome. No nome. Então, se nós confiamos no nome, qual é o nome? Jesus? É disso que o texto está dizendo? Não, está falando da autoridade da pessoa. Porque quando nós estudamos a Bíblia, quando a gente entra na cultura judaica, você vai entender que é o seguinte, o nome tem sempre um significado. O nome tem significado da natureza da pessoa. O nome vai ter significado do caráter, da autoridade dela. Deus não mudava nomes? Mudava ou não mudava? Então de Jacó virou? Porque Jacó era o quê? Enganador. Aí Deus muda o nome, coloca o nome de Israel, príncipe. Então o nome era uma identidade da natureza. Quer ver só? A criança nasceu de uma mulher no momento que a arca foi tirada do povo. Ela disse, o nome será Icabode, a glória se foi. Então o nome vem por natureza, vem por caráter, o nome vem por coisas que acontecem. Então quando nós falamos, nós confiamos no nome do Senhor, Davi não está falando só de Deus. Ele está falando da natureza de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus. E aí eu só consigo dizer que nós confiamos no nome do Senhor quando eu o conheço. Porque quando você não conhece a pessoa, você não chama ela pelo nome. Como vai conhecer, como vai confiar em quem eu não conheço? Só os doidos que andam de avião, só os doidos que fazem cirurgia, que não lembra nem do nome do médico. Como vamos confiar nesse Deus se nós não sabemos quem Ele é? É por isso que a igreja vem para revelar Cristo. Mas não só o nome dele. O que dá a autoridade do nome dele. Glória a Deus. Vamos lá. Quem aqui é chamado pela esposa com algum nomezinho assim carinhoso? Como é que você é chamado, varão? Amor. É o nome dele? Mas como que ele é chamado? Amor. Minha esposa me chama de príncipe mais lindo do mundo. É até difícil, né? Quando a mãe tá brava, é o nome completo. Tem alguém tem algum apelido que é chamado aí? Por exemplo, a pastora Fernanda no Brasil, ela é chamada de Japaronga. Né? Tem alguém que tem outro nome assim? Vida. Quem chama a esposa de Vida? Ô Vida. Tem não? Uns par. Chama de Vida? Que vida o quê? Não te deu nada. Vida. Olha, tchu. Isso é preguiça de falar o nome, velho. Tchu. Ô tio, faz o almoço. Ô tio, a criança. Ô tio. Eu acho que tio vem de chuchu que virou tio, sei lá. É que chegou no Japão, aí você não fala mais chu, né, com CH. Você faz tchu, aí virou tio. XU, né, chuchu. Quem mais tem nomezinhos assim? Alguém mais, por exemplo, a Agatha, por exemplo, pode chamar Adriano amor? Pode? Não. Porque esse nome é para intimidade. Não é verdade? Quem me chama de Kleber? Nem desse nome, assim, eu acho que encaixa comigo. Mas com o Kleber encaixa. Com K. Os melhores com C, mas dele é com K. Dele é paraguaio. Né? Quem me chama? Meu pai me chama, minha mãe me chama. Porque o meu pai é Jacó, meu avô é Jacó, meus tios é Jacó, tudo é Jacó. E coisa incrível que nós vamos crescendo e vai ficando tudo Jacó. O Azaf amanhã vai ficar Jacó também, né, Azaf? Quem chama ele de Cole, o Azaf? Porque o nome dele é Azaf Cole. Olha lá.
Duas pessoas chamam ele de Cole. Então, o que eu quero dizer com isso? Que chamar pelo nome fala de intimidade. Saber quem ela é. Então tem gente que fala assim, Jesus cheiroso. Nem é verdade, você nem é perto dele. Você só faz assim, sabe, jeitinho no louvor. Lindão. A Bíblia diz que ele era sem formosura. Então tem muita coisa que eu escuto e eu vejo, não conhece Jesus. Entendeu? O Jesus é cheiroso. Ele prega falando, Jesus é cheiroso, cheiroso. Quem não conhece Jesus, a Bíblia, olha assim e fala, nossa, que estranho, né, Jesus? Como é que ele sentiu o cheiro de Jesus? Tem gente que fica, sabe, veludando a pregação. Mas é certo que para que conheçamos esse nome, conhecer esse nome, nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos entender que este nome a qual confiamos, que o próprio Davi menciona, não é qualquer nome. Veja Salmo 9:10. Está escrito assim, em ti confiarão os que conhecem o teu, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te... Então, os que conhecem o nome do Senhor está aqui. Conhecer o nome dele, conhecer esse nome vai gerar confiança, e essa confiança vem da intimidade. Então, qual é o nome que você já recebeu? Vários nomes, mas o nome do Senhor. Agora, vamos ver aqui Jesus, esse nome. Eu vou passar alguns textos com você aqui, por causa que nós temos essa intimidade. A Bíblia diz que Davi, aqui nesse texto, não está se referindo ao nome de Jesus, porque está no Antigo Testamento. O que ele estava se referindo? Estava se referindo a um outro nome. Em Filipenses 2:9, a Bíblia diz assim, por isso também Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo o, para que o nome de Jesus se dobre todo o, e fale, aqui, todo joelho. Então, o que nós estamos vendo no texto, que este nome, ele precisa ser recebido. Mas que nome seria este lá no Antigo Testamento? Aonde estava isso? A Bíblia vai relatar algumas passagens como Gênesis 16, verso 7, e o mensageiro de Yahvé, né, aquela palavra, né, que é o nome de Deus, YHVH, bradou desde o céu e disse a Abraão, Abraão, e disse, eis-me aqui. Então o mensageiro de Yahvé bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. A Bíblia vai relatar algumas que o teólogo chama essa matéria de teofania, que é a manifestação de Jesus chamado o anjo do Senhor, o mensageiro. Então no Antigo Testamento, Jesus já se manifestava como um anjo do Senhor, sendo um mensageiro. Então quando você olha para Jesus, você vai perceber que ele foi enviado com uma missão. Para entendermos o nome dele, temos que entender essa missão. A Bíblia diz que o Pai o enviou para nós. Diga amém até aqui, para você entender. Então escute, no ministério de Jesus ele foi enviado para nós, mas ele teria uma missão. Qual é a missão de Jesus na terra? Vamos lá. Salvar de... Vai, me ajuda. Qual era a missão? A missão dele, pregar o evangelho. Jesus nunca pregou o evangelho, pregar o reino de Deus. Escute. A missão de Jesus era apresentar o Pai. Pode escrever isso no seu caderno. Isso aqui, gente, é concretização teológica. A missão de Jesus foi apresentar o Pai. Porque se nós não soubéssemos quem é o Pai, não tem por que a gente ser salvo por Jesus. Então ele veio apresentar o Pai. E a missão dele, vindo apresentar o Pai, era que o aceitassem o Pai. Então, o que Jesus veio fazer? Levantar o nome do Pai. Eu achei esse texto, achei incrível. Lucas 11:2. Vamos lá, coloca na tela rápido aí, Anthony. E ele lhe disse, quando orares, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Então, o Jesus está glorificando o nome do Pai. Ele está apresentando o Pai, mostrando quem é o Pai, exaltando o Pai. Porque nós teríamos que tirar da nossa cabeça
Deus, e entender que Deus é um pai. Quer dizer, ele é pai que se faz de Deus. Então, ele está apresentando o pai. E aí, olha que incrível. Então, ele está apresentando, amém? Então, em Mateus 10:40 diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que incrível. Jesus está dizendo assim: quem me recebe, pastor Jacob, recebe a Jesus. E quem recebe Jesus, recebe quem o enviou, que é o Pai. Estão comigo? Diga amém. Então a missão dele era nos levar para o Pai e apresentar o Pai. Diga: eu sou filho. Verso 41. Quem recebe um profeta no nome de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo no nome do justo, receberá galardão de... Então o nome aqui, o nome de, significa na verdade reconhecimento de autoridade de. Quando a pessoa apresenta o nome, vem no nome de quem? Quem você representa. Então presta atenção para entender como confiar no nome de Deus, no nome do Senhor. Veja, então quem recebe alguém aqui que é honrado, esse alguém recebe autoridade. Então ele falou assim: Rideu, quem te recebe, eu sou Jesus, tá bom? Quem te recebe, recebe a mim. E quem me recebe... Então quando você recebe o irmão na sua casa, está recebendo quem? Vocês estão até aqui? Comigo? A Bíblia diz que quem recebe um profeta no caso de profeta, recebe o quê? Olha como o Senhor Jesus, ele é conecto. Veja bem. Então, se no Antigo Testamento ele se manifestava ali como mensageiro, como está também em Gênesis 22:11, eu queria que abrisse Juízes 13:17. Só quero mais um pouquinho da sua atenção para entender isso e a gente finalizar. O nome representa autoridade, natureza e essência. Você vai confiar só em Deus? Se você falar só em Deus, você não vai confiar. Você tem que confiar no Deus que faz milagres, no Deus do impossível, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que salva. Em Juízes 13:17 e 18, disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor, Jesus aqui, ó, ele disse: por que perguntas assim pelo nome, meu nome, visto que é maravilhoso? Então, veja, Jesus não está usando o próprio nome. Quando ele veio, ele exaltou o nome do Pai. Por onde ele foi, ele exaltou o Pai. Ele falou assim: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o... Então, ele exaltou o nome do Pai. E exaltou até a morte. Morte de cruz. Quando ele se entrega, em Filipenses 2:10, a Bíblia diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o, para a glória de Deus. O segredo está no versículo 11, no finalzinho desse versículo que a gente leu. Para a glória de Deus. Então, quando fala a glória de Deus Pai, o nome de Yeshua, que é no hebraico, o nome de Yeshua se completa, porque na tradução fica Yeshua Jeová ou Iavé. Então, a partir do momento que Jesus cumpre apresentar o nome do Pai, o Pai pega o nome dele, exalta o nome dele pela obra que ele fez e o coloca no próprio nome, o nome de Yeshua. Por isso que Jesus é Deus. E nós passamos a confiar nesse nome, nome sobre todo. Então, nome sobre todo nome não é Jesus sobre Jacob. É autoridade sobre autoridade. Reino sobre reino. Poder sobre poder. Para você entender, então, paz sobre tribulação.
para ficar fácil para você? Alegria em meio à dor. Porque o nome dele é exaltado sobre todo. Então a gente fica pensando, o nome de Jesus é maior que o nome de Jacob. E é, de fato. Só nome por nome? Não. A autoridade. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se no teu casamento não vai bem, quero dizer, restauração sobre destruição. Fé sobre a dúvida. Confiança sobre o medo. Prosperidade diante da falta do dinheiro. Nome sobre todo. Não é qualquer nome que nós exaltamos. É o nome que a Bíblia diz. Toda autoridade foi dada debaixo da terra, na terra e nos céus. O nome sobre todo. E aí Davi diz, alguns confiam em carros, outros confiam, mas eu confio no nome. Eu confio no. Agora o que você vai fazer como prática teológica? Qual é o nome do Senhor para você? Quem Ele é? Se você não sabe chamar pelo nome, você não tem intimidade. Sabe o que Ele é para mim? Também libertador. Porque eu estava no aeroporto. O Chico no avião com a sua e a Claudemir com a sua família. Um alerta de evacuação. Eles têm que sair de dentro do avião. Eu dentro do aeroporto, vendo as pessoas passando rápido. E nós corremos para baixo, no primeiro andar, do terceiro para o subsolo do aeroporto. E um drone bateu a 300 metros da gente. E eu, com informações privilegiadas, estava no abrigo e vi o drone batendo pertinho. Se aquele drone tivesse alguns graus, tinha dado no meio de toda a gente. Ia pegar Claudemir, família, ia me pegar. Só que quando nós entramos no abrigo, tem uma coisa que eu notei. Olhares de incerteza para tudo quanto é lado. Medo. Crianças chorando. Sem saber se ia poder beber água, se comer, o que estava acontecendo. Porque a gente não teve resposta imediata. Eu só sabia que eu estava tendo informações do lado de fora do aeroporto. O irmão que estava com a gente filmou a fumaça da batida do drone, né? O Massaro. O Ivanei também. E aí, quando eu li aquela multidão de pessoas, que tinha assim, umas 10 vezes mais do que está aqui na igreja, eu fiquei reparando. Eu vi vários tipos de pessoas ali. Mas eu vi pessoas bem de idade, sabe? Se a pessoa tivesse mais de 89 anos, vamos botar aí uns 90 anos ali no aeroporto, seja 100, ela estaria tendo um relapso da Segunda Guerra Mundial ainda. E ali eu olhei aqueles olhos, eu falei assim, quem será que confia no Senhor? Porque o Moisés está de prova, não havia pavor em mim. Está tranquilo. Lembra da frase? Não, essa frase. Mas eu confiava no Senhor. Confiava no Senhor. É uma circunstância. Coisas que estão sendo abaladas para sair aquilo que Ele não colocou em mim. Para eu me lembrar das coisas que Ele colocou em mim. Porque a gente é ovelha, a gente vai andando, e a gente vai pegando uns carrapichos pelo meio do caminho. Aí tem que pegar essa ovelha e chacoalhar. E não adianta vocês pensar que não, viu? Deus está chacoalhando vocês também. Alguma coisa Ele queria filtrar. Então, confiar em Deus, confio em Ti é parar de confiar nas coisas, parar de confiar nas pessoas e confiar em Deus. Alguns confiam em cavalos, carros, outros em cavalos, mas nós confiamos
No nome do... Quem confia é livrado. Quem confia não vive confundido. Quem confia vive em paz. E hoje, como ceia, nós fazemos um ato de confiança. Qual é o ato de confiança? Nós vamos tomar a ceia dizendo que confiamos na salvação que Ele proporcionou na cruz do Calvário. Mas antes de eu fazer a ceia, eu quero fazer uma pergunta para você. Veja bem, você em paz se deita e dorme? Como está escrito em Salmo 4:8? O que está tirando o teu sono? Olha só, tem alguém aqui, o Espírito Santo está me tocando aqui. Tem alguém tomando um remédio para ansiedade. Preocupação excessiva por aquilo que não aconteceu. O que tira a tua paz? Hoje a palavra do Senhor é: eu estou lhe chamando para confiar em mim. O Senhor está convidando, chamando, convocando o seu povo para confiar nele. Essa é a palavra. Porque as incertezas lá fora, mas também há incertezas aí dentro. Você não casou ainda? Confie no Senhor. Você ainda não teve filhos? Quer ter filhos? Confie. Você não viu totalmente sua família restaurada? Quer dizer, confie. Diga: eu confio em ti. Talvez se você ainda não confia, essa é uma oportunidade ao ficarmos de pé para eu orar por você e você buscar a confiar naquele que vive para sempre.